Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente, para falar de um assunto que não é muito legal, mas que a internet não fala sobre o assunto, mas busca falar sobre o indivíduo. Recentemente, o paleontólogo denominado Pirula, ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e as pessoas não sabem em que condições ele hoje se encontra, o que está acontecendo, se ele está melhor ou não. Até porque existem vários tipos diferentes de AVC e até mesmo a intensidade dos mesmos deve ser avaliada. Muitas pessoas vieram a público pedir dinheiro para o Pirula, falando que o Pirula, então, ele pode sofrer uma perda financeira com relação, então, ao problema apresentado. E muitas pessoas vieram ali, o Felipe Castanhari e outros, a falar, ajudem o Pirula, tá? Eu falei sobre o Pirula em um único vídeo publicado no meu canal, quando um rapaz que eu processei, e ele perdeu, e que me atacou na internet de maneira feroz, foi até o Pirula e pediu para que o Pirula, então, o ajudasse a me atacar nas redes sociais. O Pirula acabou se negando, mas porque acho que ele não queria treta. Até porque eu estou movendo ações judiciais contra aqueles que estão me atacando na internet. Mais uma pessoa acabou de perder 50 mil reais, decisão do juiz. Estou só esperando o término do processo para trazer o vídeo aqui no canal. O Pirula se negou. Ok. Convidei o Pirula para vir na minha casa, mas claramente nunca tive resposta. Convidei as pessoas que falaram mal de mim para vir me conhecer antes de me atacar. Mas o escarnecimento da internet fala mais alto do que realmente buscar conhecer sobre aquele que eu estou então falando. Não conheço o Pirula, só o canal dele, que é um canal de ciências, onde ele tentou atacar diversas vezes a religião. O Pirula, então, profanou muitos textos fortes contra a religião, condenando a fé de algumas pessoas e algumas das suas crenças, principalmente observado, então, pelo católico, né, e suas ramificações neopentecostais. Curiosamente, o que a gente mais vê agora nos comentários para com a melhor do Pirula é que Deus lhe ajude, que Deus te dê a vida novamente, que Deus te salve. É curioso. Pirula, então, ele é cético, ele não acredita em absolutamente nada, ele não é um ateu, ele é absolutamente cético sobre todo e qualquer tipo de fenômeno considerado, então, sobrenatural. Mas ok, o que eu achei só engraçado foram os comentários de Jesus te salva, Deus te salva, que Jesus te cure e tudo mais, para uma pessoa cética, e não a ciência que te cure. Outros comentários que eu fiquei bem chateado em ver que a internet é muito baseada em restos de fezes, em que são essas ditas pessoas, né? Como eu já falei, o ser humano não veio do barro, ele veio da bosta. Onde as pessoas começaram a profanar então a vida do Pirula, dizendo que foi a vacina, toma vacina, né? E condenando a ciência do Pirula, o qual então ele propaga, falando que foi a ciência dele que gerou o AVC. Notadamente, novas pessoas que são consideradas então o resto de fezes. E eu falo isso na cara de qualquer indivíduo, sem problema nenhum. Não há comprovação científica nenhuma que a vacina cause qualquer tipo de acidente vascular cerebral. Não há. O que houve foram especulações, de acordo com a internet, desde 2020 até o final de mais ou menos 2023, onde muitas matérias traziam que algumas vacinas tinham algum efeito sobre os indivíduos e que possivelmente, supostamente, acreditava-se que o AVC poderia ser um deles, mas nunca comprovado. Alguns relatórios acadêmicos foram publicados e inconclusivos sobre realmente a vacina causar AVC. Aqui no Brasil, cerca de 100 mil pessoas, em média, morrem por ano de AVC, sendo que o maior índice de mortes não é o AVC, e sim doenças cardiovasculares. Então, acho que as pessoas não devem olhar unicamente para o Pirula, embora seus amigos estejam, sim, solicitando dinheiro para que o mesmo possa viver, uma vez que o seu canal ele teria que se ausentar para a recuperação de sua enfermidade. Mas a gente esqueceu das 100 mil pessoas que morrem por ano de AVC.
e que muitas vezes deixam também suas famílias desabrigadas, muitas vezes deixam de trabalhar, muitas vezes deixam de colocar comida na mesa. E não é só o pirula, mas sim mais de 100 mil pessoas. Claramente, quando a gente observa o número diluído por 200 milhões de habitantes aqui no Brasil, ele é um percentual baixo, sendo que o maior índice, então, de mortes observadas no Brasil são cerca de 1,5 milhão de mortes por ano, e que são distribuídas, então, dentro de alguns aspectos. Primeiro, doença cardiovascular, ou seja, pessoas que estão completamente sedentárias, não fazem atividades físicas regularmente, não priorizam alimentação natural com frutas, legumes e grãos, bebem álcool e fumam e não fazem consultas médicas. Isso são dados diretamente de seguradoras, em que levantam essas informações para trazer para a gente sobre as apólices e o que realmente tem. E claramente as mesmas fornecem material para o governo. Segundo, câncer, óbvio, tá? O câncer fica então em segundo lugar, né, das principais causas de morte no Brasil, onde você tem câncer de pele, onde você tem câncer de mama, próstata, cólon e reto e pulmão, exatamente nessa ordem de grandeza. 31% dos incidentes então de morte por câncer são observados por câncer de pele. 10% de mama, 10% de próstata, 6,5% mais ou menos cólon e reto e pulmão entre 4% a 5%. Doenças respiratórias crônicas, sem dúvida nenhuma, eu não vejo ninguém falando sobre o ar, né? Onde a poluição é constante. Diabetes é um grande problema no Brasil, onde nós temos então a diabetes chamada mellitus, que é uma doença caracterizada pela baixa produção de insulina, ou pelo mau aproveitamento dela pelo corpo, tá? Esse tipo de enfermidade afeta 13 milhões de habitantes. Falta de dieta equilibrada, praticar exercícios físicos, controle de peso e evitar o tabagismo. É impressionante. Uma questão tão simples, mas que as pessoas não prestam atenção. Doenças infecciosas, tuberculose, AIDS, né, HIV, são transmitidas entre a população por diferentes modos de contato. Tuberculose, por exemplo, afeta mais de 80 mil pessoas por ano e a causa de morte de cerca de 5,5 mil mortes por ano. E é alarmante. Doenças do sistema digestivo também. Então, bebidas alcoólicas, hepatite, usar preservativo, não compartilhar objetos cortantes ou perfurantes como seringas. Por que ele coloca do digestivo? Porque ele acaba afetando toda a parte da saúde também. Quadros como cirrose e hepatite C, que é a causadora então de destruição do próprio fígado, podem levar a complicações fatais. Cerca de 3% das mortes no país são por doenças hepáticas e tratamento custa cerca de 300 milhões aos cofres públicos. Acidente de trânsito mata. Nós temos hoje, então, de acordo com o IPEA, cerca de 45 mil brasileiros que morrem em acidentes de trânsito por ano. Entre os impactos está o custo econômico de 50 bilhões de reais desse tipo de ocorrência. Excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, uso de celular no volante, o que é absurdo. O que eu vejo de pessoas usando o telefone celular enquanto dirigem é algo monstruoso. E o álcool, claro, né? Carnaval sempre tem morte. Homicídios e violência, sem dúvida nenhuma. As mortes causadas por homicídio e violência são numerosas no Brasil. Em 2024, então, ocorreram 38 mil homicídios. Insuficiência renal crônica, onde 81 mil casos assolam o Brasil, tá? Dieta, manter a hidratação em níveis adequados e controlar a pressão arterial e glicemia. E as doenças neurodegenerativas, cerca de 57 mil óbitos, mais ou menos, entre 2002 e 2021. E Alzheimer, 211 mil óbitos. O que eu trago para as pessoas? O que aconteceu com o pirula não é novidade a ninguém. AVC existe no Brasil, sempre existiu e sempre vai existir. Existem diversos tipos de AVC, tá? Geralmente os mais observados são o hemorrágico e o AVC isquêmico. O hemorrágico, claramente, é quando acontece, então, um rompimento de um vaso cerebral, provocando aí uma hemorragia.
quando a gente tem o isquêmico, é a obstrução de uma artéria e o que é mais observado. E quais são o que acontece quando uma pessoa passa por isso? Porque a mente não está dentro do nosso organismo para saber exatamente o que acontece. Confusão mental, alteração de fala ou compreensão, alteração de visão, tá? Em um ou ambos os olhos, dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente, alteração de equilíbrio, coordenação, tutura e alteração de andar, e fraqueza ou formigamento em um lado do corpo, rosto, braço ou perna. Temos que tomar cuidado com os hipocondríacos de plantão, e eu vou dar um exemplo disso. Eu utilizo de pré-treino para ir treinar. Eu considero o pré-treino um motivador para poder, então, chegar na academia com, vamos dizer assim, uma aceleração maior no organismo, para que eu possa transpirar mais e ter mais vontade de treinar. Eu utilizo o pré-treino de uma empresa famosa aqui no Brasil e eu comecei a perceber que tinha um efeito rebote quando eu chegava em casa e eu sentia a perda de uma visão. Eu comecei a ter a perda de uma visão. Eu não entendi o porquê. Comecei a tomar muita água, comecei a ficar em repouso depois da academia sem saber o que poderia ser. Um dia eu acordei e falei, eu vou cortar tudo aquilo que eu estou tomando de suplementos alimentares ou mesmo vitaminas. Zerei tudo, fiquei 2 semanas sem ter o problema na vista. E fui pouco a pouco experimentando o que seriam os fatores. E eu descobri que era o pré-treino. O excesso de cafeína é um veneno. E isso faz com que gere mais hipertensão e, claramente, a hipertensão também afeta e pode gerar a perda de visão, afetar o nervo óptico e até mesmo um derrame. Veja, um simples pré-treino pode ser suficiente para que você perca a visão e tenha um derrame. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nos acometem. Veja, o Pirula, ele não tem cara de ser uma pessoa que pratica exercício físico. Ele tem uma cara de uma pessoa que é sedentária, que fica no canto dele estudando, que toma café ou que tem seus vícios, que não cuida da própria saúde. Eu vou todos os dias para a academia, mas também não é um sinal de saúde. Veja, na academia eu vi uma morte acontecendo. Eu estava fazendo bicicleta e uma pessoa do outro lado da academia que estava fazendo esteira e estava correndo, ele caiu duro e morreu. A polícia chegou, mandou todo mundo sair fora da academia imediatamente, fechar a academia e levar a pessoa. Então veja, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Tem que avisar o Cariani, que a academia não é um sinal de saúde, e sim manter os níveis saudáveis de glicemia, de controle maior sobre a hipertensão arterial, fazer exames constantes, evitar consumo de álcool, cigarro, evitar o consumo de açúcar e sal, pois eles são venenos para você. Todo o meu alimento não tem sal. Todo o meu alimento eu evito 100% açúcar. Eu tomo chá diluído diretamente daqueles saquinhos, eu diluo em água e tomo meu chá. Eu evito o consumo total de açúcar e total de sal. Eu evito temperos para exatamente não ter surpresas. E a vida tem que ser assim. A gente tem que ter, sim, uma observação maior sobre o seu corpo. Por favor, o que eu falo para vocês é: observem o comportamento de vocês, observem a natureza do seu corpo, observem os sinais, não deixem para depois os sinais. Novamente, se eu não soubesse que era o pré-treino, eu poderia ter perdido um olho. E eu parei imediatamente quando a visão ficou turva. Eu falei, alguma coisa está acontecendo de errado. Agora você tem que ter a noção daquilo que você está fazendo errado. O que me surpreende são pessoas que bebem e fumam e que sabem que isso é errado, mas eles postergam para, quando chegar mais velhos, pedir clemência pelos atos que cometem. Se você pouco a pouco sabe que aquilo vai lhe consumir, vai lhe fazer mal e vai destruir o seu corpo, por que você continua fazendo? Pelo prazer? Pelo vício? Procure agora o médico, procure meios para se tratar, procure meios para impedir com que isso continue destruindo a sua vida. Pessoas bebem e não percebem que estão viciadas em álcool. Pessoas fumam e não percebem que estão viciadas em cigarro. Veja, eu procurei relatórios porque eu falei, né, sobre um vídeo que eu estava analisando que saiu laudos dizendo que a maconha vicia. Mas claramente, maconheiro não sabe disso, e maconheiro vem aqui cagar regra e diz, não, imagina, isso é uma mentira. Publiquei vários relatórios acadêmicos no box do vídeo demonstrando, sim, maconha vicia. E médicos falam ainda
mais sobre isso, pois eles são alucinógenos e podem sim levar uma pessoa até o auge da sua psicose. Mas é aquela coisa, né? A droga é sua, você é que sabe o que acontece, não o médico. O médico não sabe de nada. Então, por favor, o que eu falo para vocês é o seguinte: mantenha sempre uma vigilância sobre o corpo de vocês. Aqui em casa, eu tenho medidores de glicemia, eu tenho medidores de pressão arterial, 12/8. De novo, hipertensão, sobrepeso, uso excessivo de álcool, uso de drogas, diabetes, obesidade, idade avançada, histórico familiar, ser do sexo masculino, sedentarismo, tabagismo e colesterol alto. Tudo isso são fatores que levam, então, ao AVC. Então, se você se enquadra dentro disso, vá fazer exames, se prevenha, senão você pode ser mais uma estatística visto pela população. Novamente, são mais de 100 mil pessoas que morrem por ano por causa desse tipo de coisa, e eu recomendo que vocês, então, procurem ajuda médica. Não fumar, não consumir álcool, manter alimentação saudável, praticar atividades físicas regularmente. Eu vou todos os dias para academia, todos. Manter a pressão sob controle, sempre eu observo a minha pressão. Manter a glicose sob controle, a minha glicose é 90, tá? 90. Beber bastante água, manter o peso ideal, não fazer uso de drogas ilícitas e, claramente, não consumir álcool, tá? Novamente, o Pirula, por mais que muitas pessoas gostem e tenham carinho por ele, ele é mais uma pessoa dentro do Brasil. Mais uma pessoa, então, que está submetida a todos esses problemas observados. O Pirula só faz, então, parte da estatística. Por favor, mudem seus hábitos, procurem médicos, procurem controlar melhor o seu corpo, procurem observar o seu corpo e, com isso, sim, vocês vão apresentar um controle melhor sobre a saúde. Mas lembrem-se, não esperem com que o pior aconteça, tá? Existe tratamento para isso, tio Spook? Sim, existe. Existem protocolos dentro daquilo que eu trabalho para poder ajudar pessoas que passam ou passaram por AVC, ok? Eu já tive muitos pacientes com AVC, então, claramente, Pirula não vai me procurar para se tratar, mas quem quiser contratar as sessões por Pirula, meu e-mail está à disposição, basta mandar um e-mail e vocês contratam, então, as sessões para a recuperação do Pirula, tá bom? Então é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu... Bom, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.